Olá, meus irmãos, hoje é dia 25 de janeiro e nós estamos celebrando a conversão de São Paulo. E então, nesta conversão, nós devemos lembrar e enxergar o caminho que Deus espera de cada um de nós. O evangelho que nós ouvimos está em Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 18. O evangelho fala que Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Interessante que o evangelho já fala de 11 e Paulo logo depois se tornará o 12º apóstolo e fará parte do corpo apostólico. Lembremos, meus irmãos, que nesse momento já havia acontecido a negação de Judas. Então, meus irmãos, hoje, 25 de janeiro, nessa data a igreja celebra a conversão de São Paulo. Isso é um dos maiores acontecimentos da época de Jesus, da época apostólica. Ele era chamado Saulo, nasceu em Tarso, na região da Cilícia, Ásia Menor, hoje chamada atual Turquia. Ele foi educado dentro de todas as exigências da lei judaica. Aos 18 anos, ele se mudou para Jerusalém e ele foi, naquele momento, para ter aulas com o escriba Gamaliel. Ele sempre foi um homem profundamente religioso, judeu praticante, era cheio de zelo pelas tradições paternas, e para defendê-las chegou a perseguir os cristãos. Como judeu praticante e de espírito violento, São Paulo era contra os cristãos, perseguia qualquer um que não seguisse a lei de Deus. E assim, meus irmãos, Paulo vai até colocar para nós na carta aos Gálatas: ouviste certamente da minha conduta de outrora no judaísmo, e como eu perseguia sobremaneira e devastava a igreja de Deus. Antes da conversão, São Paulo via as mesmas coisas que sempre, vivia e via a vida, as pessoas, a Bíblia, o povo, a sinagoga, o trabalho e tudo que pertencia ao seu mundo. Mas Deus quer libertar Paulo deste caminho. Então, na estrada de Damasco, em vez de perseguir, ele foi perseguido por Cristo. E aí, naquele momento, todos os ensinamentos caem em nosso coração. A entrada de Jesus na sua vida não foi uma entrada profundamente pacífica, mas sim de uma maneira profundamente violenta. Jesus não pediu licença a Paulo. Ele entrou e o derrubou. Caiu ao chão. Paulo se entregou. Então Lucas vai dizer que Paulo cai do cavalo, mas cai por terra, porque essa era a frase usada em alguns textos bíblicos para descrever a reação humana diante da manifestação de Deus. A queda de Paulo na entrada de Damasco foi a linha divisória de sua vida e a profunda transformação. Essa queda é a chave geral para entender toda a história de Paulo, toda a sua luta. Paulo, ele é interpelado 2 vezes pelo seu nome em hebraico, em grego, Saulo. A repetição do seu nome corresponde aos diálogos de revelação que Deus falava com os antigos. Abraão, Abraão, Jacó, Jacó, Moisés, Moisés. Então, Deus vai dizer a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ela revela uma situação singular naquele momento. Aquele que fala com Paulo no contexto de uma luz divina se identifica com aqueles que Paulo está perseguindo. A identificação de Jesus com os discípulos perseguidos coloca Paulo diante de uma escolha sem alternativas. Ele vai precisar radicalmente mudar os seus projetos.
Então, a partir dessa experiência que ele teve em Damasco, no encontro pessoal com o Senhor, São Paulo não colocou mais nenhuma observância da lei na sua vida. Paulo vai viver o amor. O amor será para ele uma lei máxima. Basta amar alguém e estará cumprindo a lei plenamente. Essa citação ele vai fazer para nós na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos 10. Poucas vezes um diálogo tão breve transformou a vida de uma pessoa, como aconteceu com São Paulo. Quando ele se levantou, ele estava cego. A cegueira na Bíblia, claramente, ela estava relacionada com o pecado, com a desorientação do homem, com o seu andar trôpego. Ele era incapaz de encontrar uma direção. Mas dentro do seu interior, com certeza, brilhava a luz de Cristo. E essa experiência renovou por dentro todo o seu relacionamento com Deus e com o próximo. Ele mudou totalmente a sua visão. Ele mesmo vai dizer: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, e eis que se fez uma realidade nova. Minha vida presente na carne eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, assim, meus irmãos, nós devemos pensar. Esta nova experiência do amor de Deus em Jesus mudou os olhos e ajudou Paulo a descobrir novos valores que antes ele não via. A vida, a queda no caminho para Damasco representava para Paulo um autêntico ponto sem retorno. E assim Paulo suporta lutas e perseguições, viagens, canseiras, realizou o evangelho e a pregação no dia a dia da sua vida. Realizou assim o único desejo de sua vida, estar com seu Senhor e Mestre Jesus. Então ele acrescentou essa frase em Gálatas, capítulo 2, versículos 20. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então o Senhor transformou esse homem violento em um evangelizador. E assim ele se torna um caçador que quer pressa para levar cada vez mais pessoas para Deus. O Senhor o levou a um desapego total de todos os seus conceitos pessoais. O Senhor lhe conduz uma percepção absolutamente nova das coisas e da realidade. E assim, meus irmãos, Paulo vai dizer também na carta de São Paulo aos Filipenses: mas essas que eram vantagens para mim, as considero desvantagens por causa de Cristo. Sim, considero por causa de Cristo, sim, em comparação com a sublime vantagem de conhecer a Cristo. E assim, meus irmãos, ele foi levado a levar o Evangelho a todos os lugares, a todos os cantos, chamado então nesse momento o apóstolo dos gentios. O Deus do Evangelho e da misericórdia, aquele que no instante em que me faz compreender que eu errei completamente, ele vai me dar um sentido novo para a minha vida. Porque quando eu me coloco diante de Deus, Deus vai me perdoar. E o instante da vida de Paulo resume tudo. Tudo o que ele sabia de Deus de maneira errada. O escuro se torna claro, o violento se torna misericordioso. Então esse evento da vida de Paulo de Damasco é algo tão rico que devemos nos aproximar desse evento e deixarmos com que o evento da vida de Paulo também seja o evento na nossa vida pessoal. Cair por terra, cegar-nos para enxergarmos de novo, ou enxergarmos segundo a vontade de Deus. Que assim, meus irmãos, a história de Paulo seja um exemplo de uma experiência real de Cristo que nós precisamos viver. Eu acho que talvez hoje, diante de tudo que estamos vivendo, nós deveríamos nos fazer as perguntas: onde tu estavas quando a palavra de Deus te alcançou?
Para que direção a palavra de Deus te levou, ou o Senhor te levou? E como aconteceu a sua passagem? O que existe entre Paulo, o paralelo entre Paulo e a sua experiência real com Deus? E assim, meus irmãos, que hoje nós pensemos em tudo que Deus espera de cada um de nós e que nós realmente nunca nos esquecemos de viver. Ide pelo mundo inteiro e evangelizai. E o mandato do Senhor é o mandato do Senhor para cada cristão da nossa vida. Encerramos essa homilia de hoje agradecendo a Deus por nos ter dado Paulo como um pregador vivo da palavra de Deus. E ele vai dizer: anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 16. E que Deus abençoe a vós, a sua vocação, a vossa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.